Você está escutando a Web Rádio Lollapalooza. Escute a Lollapalooza e acompanhe nossa programação diária. Acesse nosso site lollapalooza.com.br. Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lollapalooza.com.br. Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais uma vez o nosso programa Lola Talk aqui na rádio Lollapalooza. Está aqui comigo a Márcia, que é presidente da comunidade, e hoje nós temos um convidado especial que daqui a pouco a Márcia vai apresentá-lo. Pessoal, lembrando que nós estamos ao vivo todas as quintas-feiras na rádio Lollapalooza com o programa Lola Talk, sempre a partir das 14 horas, certo, Márcia? É isso aí. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Lola Talk. Vocês que estão nos ouvindo, pedimos que vocês se engajem e enviem o nosso link para os seus contatos. O nosso site da rádio é lollapalooza.com.br ou então baixe nosso aplicativo para Android Lollapalooza. E você também pode interagir conosco. Sempre pensamos em temas interessantes e relevantes. Se você quiser fazer alguma sugestão de tema e de pessoas para serem entrevistadas por nós, estamos abertos a isso. Então, anota o nosso WhatsApp e interaja conosco. É o 19 99763 7888. Vou repetir, tá? 19 99763 7888. Além disso, você também pode pedir o seu hino favorito pelo WhatsApp, que nós tocamos aqui na Lollapalooza. É isso aí, pessoal. É bem importante que você interaja conosco, se engaje também com a nossa programação. E hoje, realmente, nós temos um convidado especial. Há alguns dias nós estamos conversando com ele e fazendo esse convite para poder realmente ter um momento aqui com o nosso convidado. Márcia, fala um pouquinho aí do nosso convidado de hoje. É isso aí, Luciano. E hoje nós vamos conversar com o pastor Marcos Armangi. Marcos Armangi é o pastor na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e SLB. Atuou na paróquia de Paverama, no Rio Grande do Sul, e na comunidade Concórdia, em São José dos Pinhais, no Paraná. Desde maio de 2019, assumiu a coordenação da Pastoral do Cuidado em Porto Alegre, serviço de acolhimento e visitação às pessoas internadas nos hospitais da capital gaúcha, e colabora com o programa de acompanhamento de ministros e ministras na ESLB. É doutor em teologia pelo Instituto Ecumênico de Pós-Graduação e na área de teologia prática, com ênfase em aconselhamento pastoral, poimênica e espiritualidade, e pesquisa o diálogo que a teologia e a psicanálise estabeleceram na história. Realiza a formação em psicanálise no Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele é casado com a Denise Bauer Armangi e pai da Emily, do Samuel e do Davi. Pastor Marcos, seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos e todas vocês. Boa tarde, seja muito bem-vindo, viu, pastor Marcos? Obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. Quero deixar logo um abraço aos nossos e às nossas ouvintes. Sim. Também queria deixar um abraço para o meu colega Renan e a irmã Tatiana, lá do Moinhos de Vento, pessoal do Grupo Consultivo. Enfim, uma satisfação estar aqui e agradecendo pelo convite. Legal, pastor Marcos, só pela sua biografia aqui eu acho que a gente tem assunto para conversar, viu? Gostei dessa parte aqui que o senhor faz
da visita hospitalar, essa parte de capelania também, psicanálise. Eu acho que tem assuntos bem relevantes aqui. Claro que não é o tema de hoje, mas o tema de hoje, Márcia, é felicidade. É isso aí. Eu tô curioso aqui para ver quanto custa a felicidade. Que normalmente a gente uma vez eu li uma reportagem numa grande revista aí no Brasil e fez essa pergunta: quanto custa a felicidade? Claro que o pessoal falou em questões financeiras, né? Mas enfim, não sei se ter dinheiro traz felicidade. Eu acho que traz um pouco, né? Ajuda. Eu acho Talvez que ajuda ajude. um pouquinho, né? Mas vamos ver com o nosso entrevistado aqui. Vamos lá, vamos ver o que ele vai contar pra gente hoje. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos conversar um pouco então sobre esse nosso tema, felicidade, o que é, como podemos ser felizes, né? Eu acho que são perguntas que todo mundo se faz. Ok. De fato, pastor Luciano, felicidade é um tema recorrente na nossa vida, né? A gente fala muito sobre felicidade, acho que é tema de debate, é tema que aparece nas redes sociais, e felicidade é um assunto sempre atual, né? Por exemplo, nas redes sociais, que o senhor, desculpe interromper, mas nas redes sociais todo mundo está feliz, né? Então, e aparece, né? A gente liga muito a felicidade, até uma das questões que eu quero trazer é das redes sociais, né? Uhum. A felicidade, ela me interessou porque justamente ela aparece muito nas nossas falas. E acho que nós não paramos assim muito para pensar, afinal, o que é felicidade. Uhum. E como eu sou um pastor também, obviamente eu vou buscar essa compreensão em Jesus, né? O que ele nos diz sobre felicidade. E é muito interessante porque a gente vai percebendo que a cultura tem uma forma de entender felicidade que é bem diferente daquilo que Jesus trouxe para a gente sobre felicidade. Uhum. Então, a felicidade geralmente, pastor Luciano, eu vou associar 3 palavras bem simples, assim, mas que resumem várias expressões que a gente encontra no nosso dia a dia. Nós ligamos muito a felicidade a ter. Uhum. Certo? E aí entra os exemplos que vocês até trouxeram, né? Dinheiro é bom. Olha, nossa cultura está totalmente ligada à felicidade em relação a ter, né? Ter um carro, ter uma casa, ter dinheiro. Uhum. E, de fato, isso é algo que complementa ou que traz alegria para nós, traz uma realização. Mas será que isso é felicidade? Especialmente quando a gente olha para Jesus. Sim. Eu lembro de uma situação, pastor Luciano, que encontrei um amigo de longa data que eu não via mais, e a gente foi lembrando da nossa 7ª série, né, e lembrando dos amigos, e eu perguntei se ele tinha notícias de um dos nossos amigos. Ele disse: não, tenho sim. Ele está muito bem, está muito feliz, ele deu certo, ele construiu aí um patrimônio, ele tem um bom trabalho, tem carro, tem... Quer dizer, a gente associa felicidade com ter. Sim. Não é? Sabe que eu escutei, li num livro, e também já vi outras pessoas falando isso, né, sobre felicidade. Quando que eu estou feliz? E aí... umas palavrinhas depois disso vem sempre um pouco mais, né? Quer dizer, eu nunca estou satisfeito. Qual é a felicidade? Eu estou feliz? Não, daqui a pouco eu estarei feliz, mas nunca chego lá, né? Qual é a felicidade? É um pouco mais, né? Então, se vai nessa vibe do ter coisas, realmente eu acho que não preenche, né? Então, justamente, e se a gente passa para a segunda palavra que eu quero destacar, ela vai na mesma ótica, pastor Luciano. Nós associamos também felicidade às questões de prazer. Uhum. Fazer uma ótima viagem, uma viagem dos nossos sonhos, né? Ter uma vida com muitos prazeres, bons restaurantes, mas sempre tem
para nós humanos, tanto ter como prazer tem esse sentido assim que é algo naquele momento. E é fugaz, né? Ela escapa pelos nossos dedos esses momentos. Por isso que Jesus também vai ter uma outra concepção sobre felicidade que engloba a vida como um todo, né? E, de fato, tanto ter como prazer tem a ver com essa experiência que é uma coisa momentânea, mas que de repente assim ela já não satisfaz mais. A gente precisa de mais, né? A gente é movimentado por esse desejo. Então, felicidade, inclusive, a gente pode dizer assim, tem ligação com as nossas necessidades, que tem a ver com segurança social, que tem a ver com o básico para ter uma vida digna. Mas felicidade vai além, né? Ela tem a ver com desejo, com prazer. Então, isso é a concepção, são os fundamentos que a gente tem da compreensão de felicidade dentro da nossa cultura ocidental, brasileira e, por que não dizer, ocidental, né? E escuta, ô Marcos, posso fazer uma pergunta já sobre isso? Essas duas coisas, né? Essas duas palavras. Eu sei que o senhor tem mais uma para falar, né? Ter, né? As coisas envelhecem, né? Ter aquele carro desejado, ele vai enferrujar, qualquer que seja. Ele vai ter que ter manutenção também, né? E outras coisas também, né? Um celular, né? De quase 15 mil reais, será que deixa realmente a pessoa feliz? Vai tirar boas fotos, mas isso vai passar também, né? O prazer, né, momentâneo, ele vai terminar. O senhor constata, por exemplo, que na nossa sociedade a felicidade realmente está ligada ao ter e ao prazer. A gente percebe isso de forma muito clara nos dias de hoje. E se sim, como que a gente sai disso, talvez? Então, eu acho que é uma pergunta boa, porque a cultura, ela nos envolve, a gente está dentro desse contexto e a gente é muito influenciado pelos valores culturais onde a gente habita, né, onde a gente vive. Só se a gente pensar, por exemplo, pastor Luciano, se a gente compra um carro, obviamente que a gente vai sentir uma realização, né? Sim. Mas muitas vezes a gente está com aquele boleto de 60 prestações junto lá em cima da geladeira, e aí aquilo depois deixa de ser um prazer para ser um desprazer, né? Até que tu consegue quitar isso. Sim. Então tu vê como as coisas são assim efêmeras quando a gente liga a felicidade a essas questões de prazer e de posse. Elas não subsistem, né? Elas são coisas externas que a gente traz para a vida da gente, mas isso é só por um momento. Né? Outra questão, por exemplo, que é a outra palavra, é essa ideia do momento perfeito. Principalmente em redes sociais, hoje, a gente percebe essa busca pelo momento perfeito, pela selfie, para mostrar como a gente está feliz, né, numa viagem. É como se fosse a busca de Dorian Gray, que é aquele cara que tinha um retrato que não envelhecia, né, porque ela estava sempre ali, o retrato. Ou então aquela imagem do Titanic, do Leonardo DiCaprio na proa do navio, né, Sim. com os braços abertos. Ou eu também associo muito essa ideia das imagens. Não sei se tu tá lembrado de uma revista que era muito famosa, a revista Caras. Sim. Onde a gente aparecia ali, gente muito bonita, sempre sorridente, né? Tem essa áurea de felicidade nessas fotos que nem sempre elas estão, de fato, combinando com a pessoa naquele momento. Né? Mas a gente está sempre apresentando isso nas redes sociais. As pessoas estão apresentando isso. Exatamente. E nem sempre condizem, né? E sabe que eu tive uma experiência semana passada. Nós fizemos aqui 2 edições da Festa Julina, que é bem famosa aqui na comunidade dos Pires, em Limeira. E a primeira edição, a gente não colocou tantas fotos nas redes sociais. Aí uma pessoa me perguntou, poxa, eu não vi nenhuma foto, aconteceu realmente essa festa? Né? Tipo, eu não vi nenhuma foto nas redes sociais. Ou seja, se tu não posta, é porque o evento não aconteceu. Tu tem que expor lá, né? Tem que expor. Né? E assim, até o nosso trabalho, né, pastor Luciano, a gente tem que expor, senão a gente... ninguém também vê o que se faz, então, ou como tu tá trabalhando, essas questões são importantes, né? E aí, pastor Luciano, eu quero enfatizar, essas
três palavrinhas e toda a dimensão que elas acabam apresentando, né, o prazer, o ter e a imagem perfeita, elas não são algo, digamos assim, errado, né? Não é algo, é de fato prazeroso, é algo, inclusive, dentro dessas três palavras, a mais importante é o prazer. Porque o ser humano, desde criança, o primeiro movimento que ele faz como bebê é a busca do prazer e a fuga do desprazer, é o movimento que começa a impulsionar ele para a abertura para o mundo. Então essa dinâmica, ela está dentro de nós, a gente busca o prazer, sim, o prazer é importante, seja o prazer em ter algo, seja o prazer de viver um momento. Só que essa concepção de felicidade, ela é uma concepção que bota a felicidade externamente a nós. Ou seja, a gente depende de algumas coisas para experimentar esses momentos felizes. Né? Então é algo externo que vem, e a gente sabe que o que é externo a gente não tem controle sobre tudo. Então, o que acaba acontecendo? Eu penso assim, pastor Luciano, que se a gente estabelece só nesses três parâmetros a felicidade, então, na verdade, nós somos discípulos de deuses mais antigos, né? Aí nós somos discípulos aí da deusa Fortuna, do deus Baal, que eram deuses que traziam justamente a importância do ter, das posses, né? da prosperidade. Se a gente coloca a felicidade nesses três parâmetros, então nós somos discípulos de deuses mesopotâmicos, como Baco, por exemplo. Lembram de Baco? Baco fazia aquelas festas regadas a vinho, com muito prazer, muito ligado ao sexo, né? Ou a deusa Edoné, que é de onde vem a palavra hedonismo, né? Sim. É uma vida em prazer, essa era a filosofia da deusa Edoné. Ou nós somos discípulos da cultura oriental, que nos trouxe os contos de Mil e Uma Noites, que são justamente os contos com finais felizes, com as imagens perfeitas, com esse lugar onde a gente eterniza, né? Como se fosse ali, esse é o momento que eu quero chegar, e quando chega, aquilo até pode ser eternizado, mas depois vem o dia seguinte. Sim. Mas essas três formas de dar fundamento a uma concepção de felicidade, ela está remetida não a Jesus, ela está remetida a deuses mais antigos. Então, eu acho interessante fazer essa diferenciação entre o que a cultura entende por felicidade, e de fato ela traz coisas importantes, mas também o que Jesus disse sobre felicidade, né? Sim. As pequenas realizações, elas também fazem parte do nosso cotidiano, também para a pessoa cristã. Pensa assim, nos três patamares, nos três fundamentos que eu coloquei, como fundamentos da cultura, nessa compreensão sobre felicidade, é como se não tivesse o amanhã, sabe? É como se depois da foto perfeita no casamento não tivesse a rotina que vem junto com uma vida em casal. Como se não tivesse uma unha doendo, né? Não tivesse problemas de saúde. Então, traz assim uma ideia ilusória de felicidade, quando na verdade a felicidade tem a ver com uma construção que engloba tanto os momentos difíceis como os momentos bons, tanto os momentos de luta como aqueles de gratificação, como tu está falando. Tu tem que... A ideia de felicidade precisa englobar toda essa biografia, todas essas experiências, não só o que é bom, prazeroso e eterno, mas aquilo também que é da rotina, das relações, que tem a ver com não estar no domínio de todas as coisas, que sim, coisas perplexas atingem a nossa vida, injustiças são cometidas, mas tudo isso, dentro de uma concepção de felicidade, precisa estar englobado, porque a vida é assim, né? A vida, nós não temos controle sobre tudo. E o que significa ser feliz também com os momentos difíceis da vida? Exatamente, essa era uma pergunta que eu iria fazer, né? Dá para ser feliz em meio ao sofrimento? Porque
Se hoje eu não estou passando por alguma situação difícil, amanhã eu posso estar, ou depois amanhã, enfim. Esse dia mal, esse dia ruim vai chegar para mim também. Né? E como eu lido com a felicidade nesses dias ruins também. Os dias, cada dia traz o seu momento feliz ou a sua preocupação também, né? Sim. A gente não consegue ser feliz ou ter a felicidade o tempo todo. Então tem toda essa questão. E muita gente, talvez muitas pessoas se frustram nessa questão dessa questão da felicidade e tudo mais que acontece, né? Sim, e essa é talvez uma questão importante. Se a gente considerar só o momento bom do dia como o momento que vale a pena, que é o feliz, então todo o resto do dia não foi de proveito, sabe? Então, a gente sabe, por exemplo, que o amor pode nascer espontaneamente, mas no dia a dia o amor precisa ser alimentado. As relações precisam de perdão 7 vezes 70 perdão, porque é necessário isso para a vida, né? E quando a gente estabelece a felicidade apenas em ter e em prazer, bom, essas são forças que corrompem a gente. Por quê? Porque se é só isso a felicidade, então eu posso, para buscá-la, eu posso passar por cima de outros, eu posso esquecer os valores éticos, morais. Sim. Né? Na verdade, a ideia é que a felicidade ela possa ser todo o percurso, toda a caminhada. Vamos pensar assim, Pastor Luciano, vamos pensar no pessoal que aparece na Bíblia. Em todas essas pessoas que a Bíblia nos traz e as suas vidas. Quem dessas pessoas a gente poderia dizer foi feliz na ideia de felicidade que nós temos hoje na nossa cultura? Olha, tem que pensar bem, né? Se a gente encontrar alguém. A pesquisa ali é bem profunda, né? Porque cada um teve os seus altos e baixos. Sim. Ali, né? Justamente. Vamos olhar Caim, por exemplo. Caim, ele depois que ele cometeu aquele erro, ele viveu com aquele signo, né, do assassino. Se a gente olhar Noé ficou anos sendo ridicularizado, sendo zombado, porque estava construindo um barco. Se a gente olhar, por exemplo, para Abraão caminha, e ele caminhava, é aqui, Senhor? Não, não é. É aqui, Senhor? Não. E quando veio o filho que ele tanto esperava, o que Deus falou para ele? Mata o filho. Não é? Se a gente olhar, então, sacrifício, né? Para sacrifício, se a gente olhar Moisés, 40 anos no deserto, será que cabe dentro de um conceito de felicidade que nós temos hoje? Moisés chegou a pedir a própria morte, né? Oséias, Davi ficou 12 anos dentro de uma caverna, escondido, foi traído, seus filhos se mataram uns aos outros, ele foi destronado por um filho, foi uma catástrofe a vida de Davi. É verdade. Oséias, que tinha uma esposa que não era fiel. Se a gente olhar João Batista, que vivia lá no meio do deserto comendo gafanhotos, e a própria vida de Jesus. Será que Jesus caberia dentro desse conceito de felicidade que nós temos hoje? Pois é. Ele foi açoitado, foi crucificado, sofreu para muito. Teve uma vida sem posses, teve uma vida ali de dedicação ao seu ministério. Então, e a gente pode dizer que eles foram infelizes? Eles podemos dizer que foram infelizes no conceito atual de felicidade que nós temos. Foram infelizes. Mas será que foram? Será que o conceito de felicidade não pode ser ampliado? Será que a gente não pode englobar, inclusive, todas as dificuldades, as angústias que a gente passa e colocar dentro também da ideia de felicidade? Porque o próprio dom de viver é um fator de felicidade. Um coração agradecido nos bons e maus momentos é um fator de felicidade, né? Sim. E o próprio Salomão, né? Ele teve muitas coisas, né? Foi um rei com muitas posses. Mas lá no final ele percebe, com a sua sabedoria vindo do próprio Deus, ele percebe que tudo é correr atrás do vento, né? Eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Porque você também tem que ter a sabedoria para você encontrar a felicidade em tudo aquilo que você passa. Não sei se eu falei uma coisa
meio fora agora. Mas a sabedoria faz com que você evolua, cresça, aprenda, para você perceber os momentos e, enfim, tudo aquilo que pode te trazer felicidade, né? Sim, eu concordo. Acho que as coisas ali andam juntas, né? A gente ter essa sabedoria para perceber a vida como um dom, mesmo com os momentos difíceis, com os momentos alegres, porque se de fato a gente só concentrar nossa vida na busca daquilo que é o prazer, o ter e o momento perfeito, poxa, daí nós somos bem pouco felizes nessa vida, né? Porque isso não está, ainda mais quando ela é idealizada, e nós temos isso na nossa cultura, nossa felicidade hoje é idealizada, ela precisa ser de fato um momento perfeito, o prazer tem que estar assim. Então, se a gente olhar por essa ótica, a felicidade ela acontece em pingos assim na vida, né? Nessa concepção. É verdade. Tem dois tipos de pessoas, né, e comportamento. Quando uma pessoa é sempre muito feliz, a gente desconfia, né? Ou quando uma pessoa é sempre muito negativa e nada tá bom e reclama de tudo, também é muito ruim, né? São dois extremos muito chatos. E conviver com pessoas assim não dá. Tanto aquele que sempre está super feliz, já dizia alguém, né? Rir de tudo é desespero, né? E o outro que só reclama de tudo também, meu Deus do céu, eu quero distância. Mas você sabe, pastor Luciano, que aquele que reclama de tudo também ele sente prazer nessa postura. É incrível isso. É e verdade. ele não sai disso, porque ali tem uma compensação prazerosa de estar ali nesse, poderíamos dizer assim, num masoquismo, né? Isso gosta de sofrer, né? Isso tem uma compensação prazerosa, né, de estar nesse lugar. E às vezes luta para não sair. Né? Sim, Ou sim, é uma resistência. Ou se sente feliz nessa questão do... Exatamente, né? É uma felicidade ao contrário, né? Sim. É uma maneira Então, de chamar atenção, talvez, para a própria pessoa. Com certeza, é a compensação, assim. como ele disse aqui. Então, olha, a questão do prazer, ela é muito importante. A gente associa, assim, a felicidade e ela é importantíssima para a nossa vida. Mas se a gente olha agora, pastor Luciano, para essa compreensão de Jesus, para Jesus a felicidade é uma coisa que acontece dentro da gente. É um percurso que a gente trilha, é um novo olhar que só a sabedoria de Deus nos dá, é uma nova postura. Se a felicidade na cultura ela está associada muito às questões externas, quando elas acontecem na nossa vida, a ideia de Jesus, e isso não é, de fato não está errado, elas são importantes, sim. Né? Mas para Jesus é mais ainda uma questão interna. É uma construção que vai sendo feita dentro da gente. Né? Que, de certa forma, ganha até uma independência dos fatores externos. Né? Ou seja, se eu tiver um problema, aquilo também não vai me tirar essa segurança, essa felicidade que eu estou vivendo como construção interior. Ela começa a se tornar independente, ela vai além. Então, Jesus ele coloca as questões num outro patamar, né? Num outro lugar. E este lugar é o lugar espiritual, é o lugar de uma construção interior. Certo. Poxa, pastor Marcos, isso realmente é fundamental. Né? Chega até a me arrepiar aqui quando a gente toca nesse assunto, que ela é uma construção interna. E agora, assim, para quem está nos escutando também, acompanhando o Lola Talk, como conseguir isso? Como começar essa construção interior dentro do conceito de felicidade de Jesus? Bom, você sabe que Jesus vai falar da felicidade no seu grande sermão, né? O famoso Sermão do Monte, Mateus ali, né? Os primeiros capítulos. E ele dedica para falar da felicidade em Mateus 5, 3 a 11, se eu não estou enganado. Isso mesmo. E a tradução da linguagem de hoje, ela, de uma forma feliz,
vou fazer uma redundância de palavras, ela traduz os bem-aventuranças como felizes, felizes aqueles que, felizes os que, porque de fato Jesus vai identificando ali essa construção interior, essa coisa que vai acontecendo dentro da gente, dentro de nós, a partir de Cristo, a partir de Deus, em sua obra conosco, né? Então, não sei, Pastor Luciano, eu posso citar alguns versículos aqui para trazer um pouquinho dessa construção? Com certeza. Eu até abri aqui o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, né? Eu iria citar logo em seguida, mas que bom que o senhor chegou nisso. Pode citar sim, fica bem à vontade, tá? Tá. Então é um caminho para Jesus que a gente escolhe percorrer internamente, né? Dentro da gente. E ele começa assim dizendo, bem-aventurados ou felizes aqueles que sabem que são espiritualmente pobres. O que significa isso? Felizes aqueles que sabem que vão passar a vida inteira aprendendo. Felizes são aqueles que são ensináveis, que sabem que são incompletos, que sabem que é uma questão de que não foram concluídos, né? Felizes são aqueles que sabem que são inacabados. Porque aquele que se acha pronto, ele parou, ele não está apto para dar essa continuidade na caminhada interior. São aqueles que se dispõem a aprender sempre o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro. São bem-aventurados os ensináveis, porque o reino dos céus é delas, né? Uhum. Então, essa postura de estar sempre aprendendo, de estar sempre aberto, como uma construção interior. Uhum. Muito bom. E também, em cima disso, né, essa bem-aventurança dos humildes em espírito ou os pobres em espírito é de se saber que tem a necessidade de também ter Deus ali. É uma humildade tão grande, uma pobreza de espírito tão grande que sente a necessidade de ter lugar para o próprio Deus na sua própria vida, né? Eu acho isso super importante, pastor Luciano, porque é essa presença de Deus que nos torna pessoas ensináveis, né? Pessoas que sabem da sua realidade, que estão em processo. Muito bom. Né? É essa presença de Deus que nos dá essa consciência de que toda a caminhada da vida vai ser uma caminhada de aprendizado com Jesus conosco nessa caminhada. Quando ele passa, por exemplo, bem-aventurados os que choram, a gente fica pensando, mas por que os que choram, né? Tem a ver com essa ideia de que a gente não se fechou, a gente é sensível, a gente sabe ainda sentir a dor do outro, a gente ainda é simpático, sim, tem a ver com o coração, né, com a dor do outro. São aqueles que são capazes, sim, de se emocionar, de chorar, de não perder a sensibilidade, de não se entregarem àquela atitude blasé. Sabe o que é atitude blasé, pastor Luciano? Que é um conceito filosófico francês. Trocando em miúdos, sabe quando você vai no mercado, tem uma pessoa ali sempre na mesma situação, pedindo dinheiro, ou podemos imaginar várias outras situações, mas agora isso a gente vê também bastante. Quando você vê a pessoa, aquilo te sensibiliza. Mas aí, como quase uma proteção, você começa a passar pela mesma paisagem, e é uma paisagem violenta, né, de alguém que sofre, e você vai criando esse muro, essa resistência a ponto de você já não sentir mais, aquilo fez parte da paisagem, aquilo não te diz mais nada. Então a atitude blasé é essa, é uma indiferença em relação a alguém que sofre ou alguém que necessariamente precisaria de uma ajuda, enfim. Então, a atitude blasé é esse fechamento em si mesmo, né? Entendi. Então, por que os que choram? Porque são aqueles que, de fato, estão abertos, que se sensibilizam, que Deus trabalha ali a vida da gente com essa abertura, né? De se deixar tocar, não só pela miséria, mas também pelas coisas belas, por tudo aquilo que tem a ver com presença de Deus. É uma postura essencial para a gente ter no caminho da felicidade, né? Entendi, muito bom isso. Um baita aprendizado, viu? E a gente realmente, esse exemplo,
A gente, aqui em São Paulo, a gente vê muito disso, em cada semáforo, né? A gente tem, isso convive direto com essa situação. E às vezes a gente se pega justamente com esse conceito, né? Faz parte da paisagem, né? Eu me acostumei com aquilo ali e me tornei indiferente. Difícil, né? E como, E a né? gente, com isso, a gente fecha, né? Essa abertura que a gente deveria ter para o nosso E talvez pro outras, trabalho. esse foi um exemplo que o senhor colocou, né? Mas talvez tenham vários outros exemplos dessas indiferenças, né? Que a gente não chora mais, né? Uhum. Não percebe mais as coisas. Verdade, eu citei um exemplo, É, são muitas na vida, com né, que a gente certeza. cruza e o ser humano tem essa questão, assim, de se proteger, ele até se sensibiliza no momento, depois aquilo é como se fosse quase uma proteção, mas não deveria ser, né, deveria Aham. ser, sim, nós estarmos sempre abertos àquilo que é tocável em nós. Bem-aventurados os mansos, né, a gente pensar na palavra mansos, parece ligado muito à questão apática, né, da apatia, de uma postura apática. Mas aqui eu entendo, nesse processo do trabalho que Deus faz para a gente compreender a felicidade, que são aqueles que conseguem exercer controle sobre si mesmo, né? Que são aqueles que são senhores e senhoras dos seus impulsos, que não são dominados pelas suas paixões, de modo que eles mesmos conseguem aprender a controlar-se. E a palavra em grego aqui que é usada é justamente controlar no sentido de domar um cavalo, né? Uhum. Então, é aquele que não é refém das suas pulsões, que simplesmente vaza tudo que passa pelo seu corpo, pela sua mente, mas antes é alguém que para, que controla, que pondera, que se mantém, que observa com calma a realidade. Então, para esses, toda decisão é uma decisão interior, que vem como fruto de uma meditação, de uma ponderação e de um equilíbrio que vai sendo construído dentro de nós. Nunca vai ser uma decisão que vem de violência, né, para impor uma força, como a gente vê também na nossa realidade hoje. Algo que vai contra mim, eu logo rebato isso com força e já excluo a amizade e pronto. Não, tudo é uma questão de construção, de diálogo, e tem a ver com esse controle interior que a gente vai aprendendo com a presença de Deus, né? Que ele vai nos ensinando, e é muito interessante, porque ele diz assim no final, Jesus diz, felizes esses, porque eles vão herdar a terra. Sim. São esses que têm esse controle, né? Essa construção, como parte importante de a gente aprender a compreender a nossa vida por esse viés da felicidade, de que a vida é um dom, e que a gente vai sendo construído para tornar essa vida, dentro dessa moldura entre o nascimento e a morte, uma obra de arte, de a gente poder olhar para essa fotografia toda da vida e dizer, olha, aqui é uma felicidade, os pontos difíceis, bons, os prazeres, os desprazeres, tá tudo aqui, isso é uma obra de arte, é a minha vida, né? Com o nome embaixo, felicidade. Sim. Porque é dom de Deus, né? Uhum. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Eu gosto de ver essa bem-aventurança ligado, sim, com os felizes, aqueles que não se alimentam de mentiras, de fofocas. Sabe aquele estelionato da construção de um outro que alguém te apresenta? É aquele que não vai nessa onda, que resolve conhecer a pessoa antes de abraçar a imagem que um outro trouxe dela, né? Que pode ser uma imagem que é fruto de um estelionato, que não tem nada a ver com ela. Então, felizes são aqueles que precisam crescer sem o preço de diminuir alguém, que querem comer aquilo do pão do seu trabalho, daquilo que é justo, do que é verdadeiro, daquilo que eles de fato adquiriram pelo seu esforço, né? Que se alimentam da verdade, que importa muito a questão da justiça, e esses valores estão dentro
da pessoa, e Jesus diz, olha, esses aí vão ser fartos. É interessante isso, né? A gente falou no início sobre redes sociais e tudo, né? Sobre essa questão de ter fome e sede de justiça, quando você fala sobre essa questão de não alimentar mentira e nem fofoca, ou até mesmo diminuir a outra pessoa por ela ser quem é ou fazer o que faz como profissão, né? Se a gente vê hoje no contexto das redes sociais, não só nas redes sociais, mas sai de lá, sempre ali as pessoas têm coragem de falar e desrespeitar o ser da pessoa e diminuir o ser da pessoa porque tem opiniões diferentes. Claro que a gente não vai entrar aqui num debate político sobre essa questão, né? Mas parece que quando entra essa questão da política, alguns falando que isso é verdade, ou no mundo nosso como das fake news, né? Como isso nos pega. E as fofocas nas comunidades. Claro que as nossas comunidades não sofrem disso, só lá na Holanda. Tô brincando aqui, né? Mas isso pega todas as comunidades onde tem convívio social. E eu gosto quando você fala, Pastor Marcos, feliz a pessoa então que não alimenta isso, que não alimenta a mentira, que não alimenta o ódio em relação a outra pessoa que pensa diferente. E muitas vezes, eu vou dizer aqui para ti como colega também, que dentro do círculo teológico, às vezes quando a gente tem um posicionamento diferente, aqueles que defendem o não ódio são os que mais odeiam, muitas vezes. Tá? Isso eu já constatei e já vi isso, sofri isso na pele. Mas eu gosto quando o senhor fala e constata isso, fome e sede de justiça, alimentar menos a mentira em cada um de nós, né? De buscar aquilo que é verdadeiro, que é justo, de buscar a verdade também, Exato. né? Acho que está dentro desse processo de se alimentar do que é verdadeiro, né? E eu acho que a gente pode fazer, se tu me deixa pular para o outro, fica eu à vou vontade. pular aí os misericordiosos, porque ele já entra um pouquinho do lado do que a gente falou antes. Sim. Mas os limpos de coração, pastor Luciano, o que tem a ver com isso? Os limpos de coração são aqueles que não ficam se alimentando de fantasias, de mundos irreais, que não caem num fanatismo, que não ficam construindo mundos paralelos, que são aqueles que não se apegam às ilusões, sabe? É aquele cujo olhar busca o que é simples, o que é limpo, o que tem prazer, aquilo que tem prazer e o que não tem prazer, faz a diferenciação, que abraça aquilo que existe, não aquilo que não existe, né? Felizes são aqueles de coração, são aqueles que têm retidão nos seus sentimentos, têm verdade nos seus propósitos, onde sentimento e confissão estão alinhados, né? Que são verdadeiros, ou seja, justamente que busca aquilo que é verdadeiro, que não se apega a fantasias, a ilusões, e o nosso mundo está cheio de ilusões. Inclusive, se tu entrou nessa questão política, tem ilusões em todas as áreas, onde as pessoas se agarram a essas ilusões achando que ali vai estar um tipo de salvação, né? E não é. Todas as construções humanas são humanas. Só Deus vai fazendo essa construção de fato que é para sempre, né? Que é eterna. Então, interessante. Tem a ver com essa visão, né? Então, pensa, a ideia de Jesus é justamente assim, não, as coisas exteriores elas são importantes, as questões do prazer, ainda mais pela nossa natureza humana, né? As questões de ter, elas são importantes, mas importante é essa construção interior desses valores, desse caminho que Jesus constrói percorrendo junto conosco também no nosso interior, né? Essa nova disposição de encarar os fatos, de olhar os fatos, é esse novo lugar de viver a vida, que tem a ver com felicidade para Jesus. Muito bom, viu? Eu estava abrindo aqui, enquanto o senhor falava, sobre essa questão do coração, e eu assisti uma pregação de um colega meu, lá de Blumenau,
E ele pregou sobre Atos capítulo 7 e me chama a atenção que vai falar sobre Estevão, né? O diácono Estevão, lá do capítulo 6 de Atos, e também no 7, quando ele vai testemunhar a respeito da sua fé. Ele começa falando desde o início, Abraão, Moisés, enfim. E aí, quando chega na questão de Moisés, ele fala dos 40 anos e tudo mais. E aí tem um versículo que quando eles passam, né, estão já avistando a terra prometida, ele vai dizer assim em Atos 7:39, os nossos antepassados se recusaram a obedecer a Deus, pelo contrário, rejeitaram ele, e em seus corações voltaram para o Egito. Claro que o coração aqui tem a ver com a vida da pessoa, né? Corpo, alma, espírito, enfim, o ser integral da pessoa, né? E quando eu olho essa bem-aventurança dos limpos ou puros de coração, tem a ver com a totalidade do nosso ser. Onde é que está o nosso ser? Se não conectado com o Senhor, né? E a gente vê as catástrofes de uma vida pessoal, individual, desconectada também do Senhor. E a gente poderia pensar assim também, Luciano, as paixões, né? As paixões como aquilo que nos escraviza. Os mansos têm a ver com esse domínio das paixões, tem a ver com essa presença de Deus. O voltar a ser escravo, nesse contexto, também pode ser associado às paixões que o ser humano Sim. tem, e que ele se entrega e sucumbe e é consumido por elas e vira um escravo também. Exatamente, ou seja, volta-se para o Egito. Aquilo que Deus estava dando como promessa para eles, estavam rejeitando aquilo que era bom, mas o seu coração estava lá no Egito ainda. Quantas e quantas vezes talvez isso acontece conosco, né? Aquela realmente transformação que Deus quer fazer na nossa vida, mas a gente tem saudade do antigo Adão, né? Do velho Adão, né? Daqueles pecados, né? Daquelas coisas que a gente não quer deixar Deus transformar na nossa vida. E a questão da natureza humana, ela está muito ligada ao prazer. A civilização, a sociedade, ela só é possível porque há um cerceamento, de certa forma, do prazer que o ser humano pulsionalmente busca. Entendi. E é necessário ter um cerceamento, porque o prazer, quando ele vira uma paixão, ele nos consome, ele nos leva para a morte. Sim. Então, o cerceamento do nosso prazer, ele é importante para a vida em sociedade, inclusive. Uhum. Então, felicidade também tem a ver com isso, com controle das paixões. Quando eu falo em prazer, a gente muitas vezes remete prazer do corpo, prazer... hoje, o prazer é muito idealizado, a gente busca aquelas coisas máximas de prazer, tem que ser muito prazer. Mas o prazer, e esse prazer eu acho que foi se perdendo, que é aquele prazer das pequenas coisas, o prazer também de ver um trabalho bem realizado. Eu estou olhando aqui um pé de primavera na minha frente, todo florido, coisa mais linda. O prazer de poder olhar uma coisa assim e se agradecer. Esses prazeres a gente foi perdendo um pouco no transcorrer aí da vida em sociedade, em nosso tempo, né? Bem-aventurados os pacificadores, pelo menos essa ainda citar, aqueles que são reconciliadores, aqueles que trabalham pela paz, aqueles que não aumentam um conto e que não têm prazer na fofoca, os que têm alegria em acabar com a mentira, com as invenções. Então, os felizes são aqueles que constroem pontes entre as pessoas. Esses que ponderam, que dizem, olha, não é bem assim, espere, não entra nessa paranoia, não se apavora. Não fica fazendo essa construção mental que vai te derrubar. Calma, calma. Sabe, que traz um controle sobre as coisas da nossa vida. E quando o mal foi feito, ele diz assim, perdoe, porque se você não perdoar ou não se perdoar, o mal vai ficar ainda maior. Essa ideia de que a gente também é responsável em criar pontes entre as pessoas, de recuperar esses relacionamentos, de recuperar esses valores tão importantes para a vida em sociedade, mas também para a vida com o nosso irmão e a nossa irmã, que afinal nós somos todos, né? Na humanidade temos uma irmandade entre cada um. Sim. Então veja que a construção
essa construção que Jesus propõe como algo interno tem muito de aprender a controlar, aprender a estar aberto, aprender a identificar as coisas boas e ruins, o certo e o errado, a trabalhar pelas coisas do reino de Deus. E com certeza a gente ainda precisa ficar com aquela palavra que quando ele diz para Pedro assim, porque somos humanos, né? Ele diz assim para Pedro, olha, o que eu faço agora tu não entende, mas depois você vai entender. Uhum. Porque tem certas coisas que a gente vai precisar também colocar aqui dentro. Sim. A vida não é um livro aberto, a vida também tem os seus mistérios e suas inexplicações. Mas a confiança tem a ver com a felicidade. Eu confio, é um ato de confiar em Deus. Então isso também tem a ver com esse olhar e essa construção da vida como uma vida em felicidade. Confiança em Deus tem a ver com felicidade. Felicidade. Importante isso. Eu acho assim, pastor Luciano, que a gente poderia pegar cada uma dessas bem-aventuranças e, olha, poderia explorar, ver tudo o que ela nos traz, o que ela pode significar na nossa vida. O que a gente fez aqui foi passar rapidamente, assim, né, por cada uma. Bom, pastor Luciano, eu queria trazer, e Márcia, né, eu queria trazer um pouquinho dessa diferenciação, um pouquinho, né, sobre como é que a cultura trata a felicidade e como é que Jesus também viu essa questão. Veja, se a gente trabalhar só com a ideia da felicidade que nós aprendemos na cultura, nós podemos cair, sim, num caminho de lamúria, né? Porque todo ano vai ter que ser avaliado por tudo aquilo que a gente viveu de prazer e tudo aquilo que a gente conseguiu comprar. Isso vai causar frustração. Então, se a gente começa a avaliar só pelo que é externo a nossa felicidade, isso vai depender muito dos outros, e nem sempre os outros colaboram com a nossa felicidade. Então, eu acho muito... não é mais que interessante, é muito importante esse olhar de Jesus também, de ver a felicidade como um outro processo, como uma construção interior que ele vai nos ajudando a fazer. Que não tem, se a pedra no rim começar a doer, eu não vou perder a felicidade. Se no casamento vai ter toalha molhada em cima da cama, a unha espalhada pelo chão, eu não vou perder a felicidade, porque eu sei que é uma construção, e que isso faz parte da vida, da rotina dos dias de um casamento, de uma vida de uma pessoa. Não é só alegria. Então, essa coisa de a gente ir aprendendo a construir a vida com felicidade, englobando coisas difíceis, as conquistas, as derrotas, as perdas, tudo entra dentro desse bojo, né? Dentro dessa concepção de felicidade. Uhum. Senão Jesus não teria sido feliz, né, pastor Luciano? Porque verdade. o apóstolo Paulo, né, ele faz um hino à alegria em Filipenses e o homem ficou só preso na vida, quase. Verdade, verdade. Mas olha, quanto ensinamento aqui, Márcia. Agora estava me passando uma coisa aqui, né? Eu acho que a felicidade, muitas vezes, até a gente encontra, dependendo da situação, até na morte, né? Essa questão, assim, de cessar um sofrimento, enfim, é uma coisa que me passou agora, é uma situação que a gente está vivendo, então, de repente, isso mexe ainda um pouquinho comigo, né? Mas ali também, de repente, você aprende que tem momentos que até mesmo na morte você sente a felicidade, né? Sim, eu concordo. Aí entra essa questão que o pastor Marcos falou também, né? Dentro desse contexto da morte, né? Confiança em Deus. Sim, né? Com certeza. Esse fato, né, de perder um ente querido, ele não me rouba a felicidade que eu tenho em Deus. Né? Sim, e você também, com relação à morte, você não tem que pensar só nesse momento da separação, mas você tem que ver... A esperança.
tem a esperança da vida eterna, mas também tudo aquilo que você viveu com a pessoa, né? Todos os momentos bons, toda a felicidade, enfim, tudo aquilo que você viveu e aprendeu com essa pessoa. Eu acho que tudo isso é muito importante. E uma coisa que também queria destacar, né, Márcia e pastor Luciano, é que essa construção não é eu que construo, né? Isso não é uma coisa que eu tenho essa aptidão, isso é uma construção que Deus vai construindo comigo, é Ele que vai caminhando a estrada da vida comigo, em mim, e Ele vai construindo esse caminho bom dentro de mim, dentro de nós, que a gente compreende a felicidade também assim. Sim. Eu tenho uma pergunta. Em setembro sempre tem algumas pregações, também alguns estudos a respeito da depressão e suicídio. É uma pessoa que está em depressão, ela perdeu a felicidade? Ou, num caso extremo, se a pessoa se suicidou é porque ela estava infeliz? A depressão é considerada por muitos o mal do século, né? Sim. E a gente não tem como se ter uma palavra simples em relação à depressão, nem ao suicídio, né? Afinal, são tanta coisa que está envolvida, pode ter, de fato, um adoecimento, pode ter uma perda de sentido, tem muitas variáveis dentro de questões assim, né? Com pessoas que estão em depressão, uma pessoa que decide ali pelo suicídio. Eu acho que tem a ver um pouco também com a questão dos valores, como é que a gente compreende a vida, o que é felicidade para a gente, de certa forma entra dentro dessa complexidade, né? Sim. O que é felicidade? Sim, eu acho que tem a ver a felicidade, a compreensão de felicidade dentro desse mundo complexo da depressão e do suicídio. Ela faz parte também, mas ela é abrangente, entende? Ela é cheia de nuances. E acho que teria que ter bastante tempo para poder falar um pouco mais sobre isso. Com certeza, porque antes a gente também falou sobre os pequenos prazeres da nossa vida e que vão dando felicidade, assim, mesmo que seja por um breve período de tempo, ou num dia, ou outro e tal. Na pandemia, parece que esses pequenos prazeres nos foi arrancado, né? Aquele negócio de você não poder fazer as coisas, né? Então, poxa, onde é que ficou a felicidade se está nas coisas, né? Olhando lá para o início também da nossa conversa, né? Mas a pandemia deixou muita gente perplexa, né? Muita gente, assim, entrou em situações difíceis, psicologicamente falando, emocionalmente, talvez, porque algumas coisas lhe foram roubadas daquele dia a dia e dos pequenos prazeres, né? Pastor Luciano, eu vejo assim a pandemia como um tempo em que, sim, nós fomos podados de uma rotina que a gente dominava, né? Nós tivemos perdas, muitas pessoas tiveram imensas perdas durante a pandemia, e nós sentimos como nunca um desamparo que trouxe angústia, que trouxe ansiedade. E veja, o ser humano, ele tem... Antes eu falei da criança que faz esse movimento em busca do prazer, de buscar aquilo que dá sentido, que vai procurando algo para sair dos desamparos, porque uma criança é um desamparo também, ela é amparada pelos seus cuidadores, mas ela é puro desamparo. Então, como isso também está dentro de nós, né? O que aconteceu assim na pandemia que eu vi? Nós vivemos esse desamparo, perdemos muitas coisas, mas também fomos tendo essa capacidade, e isso é algo que Deus nos dá, de encontrar alguns sentidos, de encontrar prazeres dentro desse tempo de desamparo. Então você vai ver pessoas que começaram uma horta, que voltaram a ter um hobby que tinham abandonado, pessoas que adotaram um gato, pessoas que passaram a trabalhar mais porque de fato aquilo é prazeroso, né? Então nós vamos lidando com os desamparos também buscando outras significações dentro da realidade de desamparo. Isso é algo que Deus assim nos deu como forma até de defesa para lidar com o desamparo, né? Pastor Marcos, poxa, bacana, viu? A nossa conversa aqui, gostei bastante. Eu queria
com essa reflexão, trazer uns insights, né? Com toda a construção que a gente fez hoje, né? A ideia é que a gente pense um pouco, né, sobre a felicidade. Foram, digamos assim, alguns insights para o pessoal que está nos ouvindo fazer pensar, fazer essa reflexão sobre o que é, afinal, a felicidade, como é que a gente lida com ela. Então, quer ser apenas um ponto de partida. Sim. E eu quero agradecer muito, agradecer pelo convite. Pastor Luciano, a gente conversa faz algum tempo, né? Fomos construindo algo também entre a gente, aí de amizade. Agradecer pelo espaço e pelo convite. Pastor Marcos, muito, muito obrigado. Desejo que Deus continue abençoando o senhor e sua família, e também o ministério que o senhor tem aí, também dentro dos hospitais, e acompanhamento também com os ministros e ministras. Enfim, em todos os âmbitos que você percorre aí profissionalmente também. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe, Deus abençoe vocês. Obrigado. Valeu. Gratidão. Como dizem aqui, meu filho mesmo fala que essa palavra já é um garjão da minha pessoa, né? Mas muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu espero poder contar com você. Essa questão da culpa é muito interessante. Gostaria até que você já se preparasse para a gente bater um papo daqui a um tempo. Tá bom? Pode ser? Tá bom, sim. É um assunto que eu gosto também. Pastor Marcos, Deus abençoe e um grande abraço. Abraço.